Pai do Senhor Jesus, irmãos, estou aqui mais uma vez para te trazer uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Glória a Deus. Hoje o Senhor ele me levou na passagem de Mateus capítulo 22, que vai falar a respeito da parábola das bodas. E o nosso Senhor Jesus ele começa essa passagem dizendo que é uma parábola, uma história que ele vai contar justamente para ilustrar. E ele diz em seguida, para que venha a se ilustrar o reino dos céus. Então ele está fazendo uma comparação, para que a gente venha a compreender, amém? Glória a Deus. Então nosso Senhor Jesus, ele começa essa parábola e ele começa dizendo que um certo rei, ele envia convite para vários convidados, vários amigos, várias pessoas conhecidas, e ele envia esse convite para o casamento do seu filho. Só que essas pessoas elas não dão tanta importância e elas acabam dizendo que com o decorrer do dia e com seus afazeres, eles não irão comparecer a esse casamento. Aí o rei, ele fica um pouco chateado, ele fica um pouco triste, eu vou aqui ilustrar. E ele diz para o seu servo, olha, agora sai e saia convidando as pessoas, saia fazendo convite para todas as pessoas que você encontrar e tragam esses convidados para o casamento. E assim o servo, eles obedecem, eles saem fazendo esses convites a todas as pessoas. E no decorrer dessa história, o rei ele se encontra com o final dessa história, ele se encontra com um dos convidados e ele pergunta: por que você não está vestido da forma adequada à cerimônia? É mais ou menos assim, mas por que você veio vestido dessa forma se você sabe que é uma cerimônia nupcial, é uma cerimônia? E o rei ele manda colocar essa pessoa para fora, ele tira essa pessoa da história. Glória a Deus. E eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos a partir desta leitura. Interessante que nosso Senhor Jesus, quando ele começa a explicar essa bodas, ele diz que é uma comparação ao reino dos céus. Então o Senhor, quando ele ilustra, ele diz, o rei, ele vai casar o seu filho. O rei aqui está fazendo a comparação com o nosso Deus. E o filho que vai se casar é o nosso Senhor Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. E os convidados inicialmente são aqueles que já receberam o convite, aqueles que já estão aos nossos olhos nos dias de hoje, já estão na presença do Senhor, já receberam o convite, já aceitaram o Senhor Jesus e já estão participando da cerimônia, já estamos participando do dia a dia. Mas o rei, ele, num certo momento que ele fica ali aborrecido, porque essas pessoas que receberam o convite, eles, com seus afazeres e com o seu dia a dia, ele não dá muita importância para o grande dia. Esse grande dia que é o casamento, nessa parábola, é o grande dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. É para isso que nós estamos nos preparando, teoricamente, né? Porque infelizmente a gente vê muitas coisas acontecendo e que a gente não compreende, mas nós vamos chegar lá. Vamos aqui decorrer conforme a história, amém? E o rei, ele fica aborrecido, ele fica chateado. Como que os meus amigos, as pessoas que aceitaram a Jesus agora simplesmente aceitaram o convite e simplesmente eles não irão comparecer. Na história diz que naquela época não existia, irmãos, convite. Não era como hoje, que a gente vai na gráfica, a gente imprime o convite, põe o nome dos noivos, ou a gente muitas vezes agora com essa tecnologia, nós mandamos por e-mail, mandamos pelo WhatsApp. Não tinha isso naquela época. Então a forma de ser convidada era a forma assim, eles pegavam uma pedra e colocavam o nome da pessoa e entregavam essa pedra para a pessoa como um convite. Aí na hora que essa pessoa ia se apresentar, na hora da cerimônia, ela apresentava a pedra.
ali como um símbolo, né, dela ter sido convidada. E o rei, ele se aborrece, e é mais ou menos assim: como pode o grande dia que eu estou casando meu filho não vir ninguém na cerimônia? Então ele dá uma ordem para os seus servos, ele diz assim: olha, saia fazendo o convite para quem quiser participar dessa cerimônia. É mais ou menos como o nosso Deus, como o nosso Senhor Jesus e como o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina para que a gente saia fazendo este convite. Então, você pode ter o cargo de missionário, você pode ser pastor, você pode ser um evangelista, você pode ser um servo do Senhor. E qual é o nosso papel nessa história toda? Nós somos servos de Deus, é como se nós fôssemos aqueles servos daquela época. Nós saímos convidando as pessoas, fazendo o convite. Mas é interessante que quando o rei ele aborda aquele convidado que não está vestido adequadamente para a cerimônia, ele questiona, ele diz: como você pode se apresentar numa cerimônia com esse traje? E nós sabemos que na Bíblia, quando se fala a respeito de roupa, está se falando de comportamento, não está falando diretamente da roupa. Então alguém pode dizer: nossa, por isso que nos cultos, ou por isso que nas igrejas, precisa ir de terno, precisa ir de gravata. Não tem nada a ver com isso. A história não tem nada a ver. As pessoas usam terno e as pessoas usam gravata por uma questão de reverência, eu creio, e também usos e costumes, né? E eu acredito até que para que tenha um uniforme, para que tenha uma regra e para que todos venham a seguir, né? Porque senão, se for deixar tudo aberto, nos dias de hoje está bem complicado, né, irmãos? Daqui a pouco as pessoas vão da forma que desejam. Então, acabou se colocando um padrão, mas isso não significa que na Bíblia, quando fala de vestes, está falando a respeito de roupa, está falando a respeito do comportamento. Do comportamento, é nessa parte que eu quero falar contigo nesta noite. Falar a respeito de vestes é falar a respeito de comportamento. Então nós fazemos o convite, nós convidamos, nós oramos, nós levamos a palavra, nós fazemos tudo aquilo que é possível através das nossas mãos alcançar a vida daquela pessoa, para que a gente venha a convidar ela, para que a gente venha trazê-la para a presença de Deus, como um dia alguém fez isso também por nós. Mas quando o Senhor ele fala a respeito de vestes e ele fala a respeito de comportamento, o Senhor está dizendo para mim e para você: será que os nossos comportamentos nos dias de hoje, eles estão falando muito mais alto do que aquilo que sai da nossa boca? Porque nos dias que nós estamos vivendo é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente até convencer as pessoas com a nossa palavra ou com o nosso jeitinho. Tem muito curso na internet de coach, tem muito curso de oratória, tem muito curso de como você aborda as pessoas. Então, no primeiro momento, com as nossas palavras e os nossos jeitinhos, a gente até consegue convencer algumas pessoas de estar seguindo o nosso Deus. A gente consegue estar falando palavras bonitas que as pessoas gostariam de ouvir. Mas o nosso comportamento, as nossas vestes, é aí que o Senhor está falando conosco. As nossas vestes. Então, eu já ouvi, como você provavelmente já ouviu, muitas pessoas dizerem: eu não quero ser cristão como aquela pessoa é, porque ela não dá um bom testemunho. Então, assim, eu colocar meu terno, eu colocar meu vestido, eu colocar minha gravata, falando de um modo geral, claro, né? Porque eu não uso terno. Mas eu tô dizendo assim, de um modo geral. Eu colocar uma saia comprida, eu fazer uma cara de crente, deixar meu cabelo crescer, não tenho nada contra isso. Não estou falando mal dessas coisas. Mas quando o Senhor ele vem falar para nós de vestes, ele está fazendo uma comparação do nosso comportamento. E o que é que o nosso comportamento está falando? O que é que o nosso comportamento está dizendo? Os irmãos sabem que algumas profissões que o adolescente ou a pessoa ela vai exercer,
Vamos colocar aqui, por exemplo, né? Quando a pessoa ela faz um exame para seguir a carreira de policial, ou seguir uma carreira, de repente, de delegado, que faz lá as provas, eles fazem uma pesquisa. Eles vão pesquisar quem é você. Eles vão pesquisar, muitas vezes eles mandam até pessoas pesquisar no bairro ou na vizinhança, em outras profissões também. Mas eu citei essas duas para as primeiras que vieram na minha mente. Então, qual é o comportamento que nós temos? Porque dizer eu sou é fácil, eu sou missionária, ai que lindo, eu chego, coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós somos convidados para pregar numa igreja, a gente chega, a gente é recebido como se fosse uma celebridade, dependendo do tamanho da igreja, até igreja pequena, com todo carinho que eles nos recebem, nos coloca para sentar em cima, no púlpito, alguém vem com um copo de água, já logo te serve, se você espirra, alguém já vem logo com um papelzinho para te ajudar. Nós temos bastante igreja que nos recebe com muito carinho, com muito amor. Ser cristão dentro perdão, esqueci a palavra, dentro desse contexto, é fácil, facinho. Meu Deus, quantas pessoas já ouviu dizer que era pastor, mas infelizmente traía mulher, era missionária e tinha um amante dentro da igreja, e coisas que acho que é melhor nem citar. Mas o Senhor, Ele traz essa palavra para mim, para você, porque Ele está nos alertando. Ele está dizendo assim, olha, vocês foram chamados para trazer a minha palavra, mas a minha palavra é verdadeira. A minha palavra, que é a palavra de conserto, que é aquela palavra que nós tenhamos que parar e analisar. Peraí, será que eu sou essas vestes que o Senhor está esperando? Ou eu vou viver uma vida toda, eu vou viver uma vida cristã toda, muito religiosa, muito cheio de isso pode, aquilo não pode? A gente sabe que tem regras, como em tudo. Mas tem pessoas que colocam o seu título na frente do seu comportamento. Tem pessoas que colocam muitas vezes o eu sou na frente. Mas o que as pessoas falam que você é? Será que você é uma pessoa caridosa? Será que você é uma pessoa de uma alma leve? Será que as pessoas, quando estão próximas de você, ela fica feliz e ela diz, nossa, como é bom encontrar com você, como é bom a gente conversar, como é bom você me ouvir. Será que as pessoas elas falam isso de nós? Isso está relacionado às nossas vestes. E o Senhor, Ele traz essa palavra para nós aí nesses últimos dias agora de 2024, que nós já estamos praticamente aí já no final, né? Dos dias, na contagem regressiva para o ano já, para a gente mudar o nosso calendário, né? Porque calendário da Terra, né, irmãos? Nós sabemos disso, né? Porque aquilo que o Senhor tem que fazer, Ele faz em qualquer ano, em qualquer época. Basta chegar no tempo e basta estarmos prontos para essa mudança. Mas o Senhor, Ele diz no meu coração nesta noite, não adianta você muitas vezes fazer muita expectativa de um ano novo, você fazer expectativa ou de repente você faz um planejamento e você continuar com as suas mesmas vestes que você passou 2024. Se algo não está acontecendo na sua vida, se não está tendo renovação, se o Senhor Ele não está te entregando tudo aquilo que Ele já prometeu ministerialmente para você, é porque alguma coisa nós temos que mudar. E o Senhor Ele está aqui falando comigo e falando contigo, para que a gente venha se alertar, que a gente venha ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vestes, porque olhar as vestes dos outros é fácil. Eu olhar para o propósito, para a vida de alguém é muito fácil. Agora, eu olhar para mim, peraí, o que eu tenho que mudar? Eu vou ser melhor do que eu fui esse ano todo. O próximo ano eu vou ser melhor, porque tem gente que coloca lá na agenda, né? Eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo. Glória a Deus, o Senhor Ele quer que a gente cuida mesmo do templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com as nossas vestes? Assim o Senhor está dizendo para mim e para você, porque Ele tem um projeto, Ele tem um projeto que já foi profetizado na minha vida e na sua, mas para que Ele venha entregar
nós temos que mudar as nossas vestes. Nós temos que mudar as nossas vestes, nós temos que mudar a nossa postura, nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como diz a palavra do Senhor. Agora, se nós não quisermos essa mudança, não tem problema nenhum. Naquele grande dia, o Senhor vai dizer assim, ó, você não está vestido conforme esse rei aqui da passagem, ele diz, você não está vestido. E aqui eu vou ler para vocês só o finalzinho. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pé e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Quem é você? Quem sou eu? Nós queremos ser os muitos que são chamados ou nós queremos ser os escolhidos? E que nós sejamos ferramenta, irmãos, que nós sejamos ferramenta de bênção para a vida das pessoas. Que alguém olhe para a minha vida e que alguém olhe para a sua vida e diz assim, Deus é verdadeiramente na vida daquela irmã. Deus é verdadeiramente na vida daquele irmão. Porque o que ele era eu conheci. Agora ele é uma nova criatura. Só que para isso nós temos que vestir as novas vestes que o Senhor ele está entregando para mim e para você neste momento. Glória a Deus. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra, mas reflete. Tenta refletir o seu comportamento, as suas vestes, porque o que está em jogo é a sua salvação. Ou aqui está dizendo, aquele rei, ele mandou amarrar as mãos e os pés e levai e lançai nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o negócio ele não é brincadeira. O que está em jogo é a sua salvação, é uma vida eterna. Nós que somos chamados para levar a palavra de Deus, nós temos a obrigação de trazer a palavra verdadeiramente de Jesus, para que nós venhamos a nos consertar. Glória a Deus. Fica com Deus, irmãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue falando contigo e que o Senhor, ele te abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus.